Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós recebemos o presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Alessandro Marques, que é também presidente estadual do PSDC. Presidente, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer recebê-lo aqui, presidente Alessandro Marques. Eu queria começar esse bate-papo com o senhor explicando para os nossos ouvintes o que a Coab faz hoje em Minas Gerais. Houve uma época em que as companhias habitacionais dos estados, elas tinham grande protagonismo, apareciam muito na construção de conjuntos habitacionais, de grandes conjuntos habitacionais. Hoje, quais são as ações efetivas, quais são as frentes de trabalho da Companhia de Habitação de Minas Gerais? Olha, Rodrigo, muito bom o início, né? Primeiro dizer que a Companhia de Habitação, eu tenho dito sempre que é uma grife. Coab é grife, né? Você sempre fala assim, eu moro na Coab. Então, hoje, depois de um ano que nós estamos à frente da presidência da companhia, nós revigoramos esse status. Na verdade, a companhia tem cumprido o papel social dela no estado. Ela tem feito avanços na área de regularização, de desocupações de área, como nós podemos falar adiante aí sobre o caso específico aqui da William Rosa, e também de novos empreendimentos, né? A Coab tem hoje um grande projeto audacioso na região metropolitana, que é um investimento em uma fazenda própria aqui na cidade de Neves, onde nós pretendemos levar lá investimentos na ordem de R$1 bilhão, e estamos aguardando apenas a autorização do governador para que a gente possa emitir os editais de licitação. E fora isso, nós temos mais de 40 mil unidades pelo estado afora, em 585 municípios, para que a gente possa regularizar, né? Ou seja, dar a propriedade de fato para aquelas famílias. Porque tinha-se no passado a ideia de que, por ser habitação de interesse social, a Coab não poderia tomar. Bom, tomar não é talvez o interesse da companhia, mas retirar daquelas pessoas que desviaram a finalidade da habitação de interesse social, sem dúvida nenhuma, nós estamos nos preparando para isso. Alessandro, mas como foi que ficou essa situação ali dessas pessoas que ocupavam ali a William Rosa? Como é que elas estão sendo encaminhadas hoje? Olha, Delma, a gente tem trabalhado insistentemente nos últimos 30 dias. É um grande desafio, eu quero até de público aqui agradecer não só ao governador Fernando Pimentel, mas também ao prefeito Alex de Freitas, à Polícia Militar, ao Judiciário, que todos foram complacentes conosco na ideia de se tirar pacificamente e descumprir a determinação judicial, que era o objetivo principal. Ontem, ainda na noite de ontem, por volta de 23 horas, nós conseguimos tirar mais 7 famílias. Tivemos uma ocorrência de um homicídio, uma tentativa de homicídio no sábado. Então, o que nós temos feito, na verdade, é nos empenhando, e eu trabalho com a perspectiva real aí de que nós possamos agora, até quarta-feira, entregar definitivamente para a Ceasa Minas a sua área e fazendo-se assim cumprir a determinação judicial de desocupação. Agora, presidente Alessandro Marques, como é que essas famílias vão ser realocadas? Onde elas serão realocadas? Como é que vai ficar isso? Olha, a Prefeitura e o Estado fizeram um convênio de um subsídio temporário, né, para ênfase em habitação. A ideia inicial de levarmos essas famílias para um acampamento provisório foi rechaçada pela habitação local, mas a gente conseguiu criar esse subsídio temporário e cada família está indo para aquela área, para aquela região que conseguiu viabilizar através disso. A Prefeitura tem se empenhado através de imobiliárias locais para que a gente possa arrumar moradia para todos. Nós temos hoje, assim, poucas famílias de extrema vulnerabilidade que entre hoje e amanhã a gente estaria dando também a solução definitiva. Agora, depois desse período aí temporário ao qual o senhor falava, ao qual o senhor se referia, para onde vão essas famílias? Qual vai ser a destinação final delas? Porque eu me lembro que ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff já havia um acordo sendo costurado com a União para que a União ajudasse a bancar ali a construção de um grande condomínio para abrigar essas famílias. Como é que ficou isso depois? Olha, eu participei inclusive desse processo. Há 2 anos atrás, junto com a Secretaria da Presidência, nós estabelecemos um pré-acordo onde que a gente faria, através do programa Minha Casa Minha Vida, unidades habitacionais para todas essas famílias. Não mudou muito, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é fracionando isso. Nós não vamos colocar em contagem nenhum conjunto habitacional de extremo tamanho, mas a gente está conseguindo fracionar isso pela cidade. Nós vamos construir unidades habitacionais em todo o município, são mais de 11 áreas que estão sendo vistoriadas pela Companhia de Habitação, junto com a Secretaria de Habitação do município e a construtora. Fazemos um chamamento público para que a gente possa viabilizar essas unidades.
A ocupação Marião, que é aquela no bairro Maria da Conceição, essa 100% definida, a construtora já assumiu na tarde de domingo a retomada das obras do empreendimento. São 32 famílias apenas. Então nós temos hoje responsabilidade com mais 400 famílias. Agora, falando de uma forma geral em investimentos em habitação, que o senhor falava agora há pouco que alguns municípios vão ser contemplados, o senhor conseguiria enumerar para a gente quais vão ser as prioridades? Bom, nós temos hoje, Delma, em torno de 188 projetos sendo elaborados na Companhia de Habitação, de 188 municípios, mais 60 projetos que já estão dentro da Caixa Econômica Federal para aprovação, desses 40 já licitados. A nossa expectativa é que a gente coloque no mercado de construção algo em torno de 2 bilhões de reais de investimento ainda nesse ano. A ideia da companhia não é só a habitação, mas sim a geração de emprego, e a criação de condições para que famílias possam ter acesso à habitação. Nós não temos hoje disponibilidade de linha de crédito para habitações de interesse social de baixa renda, apesar de entender que famílias com renda salarial em torno de R$ 1.300 a R$ 3.600 também é baixa renda. Então, para essas famílias, onde é oriundo o financiamento através do Fundo de Garantia, nós não temos problema de recurso. A Caixa, pelo contrário, quer aumentar os investimentos nessa área. Presidente Alessandro Marques, presidente da Coab, que está nos dando entrevista nessa manhã aqui no Café com Política, no Super N Primeiras Notícias. No início do nosso bate-papo aqui, o senhor falou de um investimento numa fazenda em Ribeirão das Neves, um investimento de R$ 1 bilhão. Queria que o senhor detalhasse em que vai ser investido, como é que é isso, em fazenda, o que vai se transformar, qual é o objetivo desse investimento? Bom, mais uma vez, o objetivo não é só habitação, é também fomentar a geração de emprego, né? Nós temos uma fazenda de 1,5 milhão de metros aqui, margeando a rodovia 040. Essa fazenda é de propriedade da Companhia de Habitação, teve doada para o município de Neves até o ano passado, o ano de 2016. Quando nós retomamos a propriedade dessa fazenda, nós idealizamos um master plan que há muitos anos já vinha se projetando para lá, e a Companhia de Habitação está criando um único e maior empreendimento imobiliário de desenvolvimento do país. São mais de 5 mil unidades habitacionais para famílias de renda salarial entre R$ 1.300 e R$ 9.000, além de um complexo de desenvolvimento com galpões, com área industrial, área comercial com mix shoppings e área institucional. Esses empreendimentos podem gerar uma receita podem gerar uma despesa em investimento em torno de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais, que gerará impostos para Neves. Eu acho que nós estamos resgatando aquilo que muitos governos deixaram de fazer por Neves. É um empreendimento de primeira linha, já foi aprovado em audiência pública na cidade de Neves na semana passada, uma audiência repleta de moradores, com mais de 1.000 pessoas participando. Nós tivemos a grata felicidade de não ter sequer um único comentário negativo contra este empreendimento. Já conversamos com o prefeito Juninho, com o governador Fernando Pimentel, então estamos guardando agora uma determinação do governador para que a gente possa lançar o edital no mercado e tentar buscar os maiores investidores aí do país. Um empreendimento dessa magnitude, com 5 mil unidades habitacionais, isso requer também uma infraestrutura por parte da prefeitura. Obviamente, uma contrapartida na prestação de serviços como saúde, educação, que hoje as prefeituras, e com Neves não é diferente, talvez lá a situação seja ainda mais complicada, as prefeituras não conseguem responder adequadamente a esse tipo de demanda. Isso foi conversado com a prefeitura? Como é que vai ficar essa situação? O governo do estado, por meio da Coab, entra também nessa contrapartida? Olha, prioritariamente esse empreendimento atenderá aos munícipes de Neves. Então a nossa ideia é que ele seja para as pessoas que já residem na cidade e para servidores públicos do Estado e do município, do Estado que exerce a atividade em Neves. O que nós vamos fazer é um remanejamento de serviços e está previsto no edital investimentos também na área institucional por parte da empresa que ganhar a concorrência. Então é retirar as pessoas que moram, por exemplo, em áreas de risco, em Ribeirão das Neves, não só áreas de risco, mas áreas com dificuldade de urbanização. Essa turma, esse pessoal todo seria realocado para lá, seria isso? Olha, na verdade, essas unidades são unidades comercializáveis, Então todas as famílias com faixa de renda entre R$ 1.300 a R$ 9.000 poderão estar participando do empreendimento. Mas como vai ser feita essa seleção das famílias? Através do Conselho de Habitação Municipal, Nós vamos, logo após a licitação, a gente certamente abrirá, em conjunto com o município, uma análise de demanda habitacional já dentro dos critérios do programa Minha Casa Minha Vida, dentro dos critérios estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.
Hoje a gente tem um dado do déficit habitacional em Minas. No Brasil, me parece que são 7 milhões de moradias. Em Minas Gerais, há algum levantamento nesse sentido, presidente? Olha, nós temos algo em torno de 600 mil unidades em Minas Gerais, sendo 160 mil em Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, aqui em Contagem nós temos mais de 40 mil unidades em déficit. O Minha Casa Minha Vida, quando foi lançado, havia essa promessa de tentar zerar o déficit, mas com a valorização, especulação imobiliária que nós tivemos nos últimos anos, acabou que as famílias de mais baixa renda, talvez aquelas que mais precisassem, não foram as mais atendidas pelo programa de maneira geral. Existe alguma solução para isso nesse momento, inclusive nesse momento de crise econômica com o mercado desaquecido? Olha, eu sempre vejo, eu digo o seguinte, que em crise que se cresce, né? Como eu sou oriundo do setor privado, o que a gente não pode fazer, eu falo isso sempre, nós não podemos nos ater a ficar debaixo do cobertor e esperar o frio passar. Nós precisamos trabalhar. E eu acho que tudo é possível. Essa forma mesmo que a companhia criou. Quando nós entramos na companhia, nós fomos à Caixa Econômica Federal e perguntamos, olha, o que nós temos? O que nós podemos fazer? E a gente acabou achando uma possibilidade real de investimentos no faixa 1,5, 2 e 3. Né? A partir do momento que você gera emprego, você melhora a capacidade das famílias, inclusive de pagamento. E combater, eu vejo que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa extraordinário, mas se eu na época tivesse condições de opinar, eu teria feito com que toda a companhia de habitação de Estado fosse, de fato, a interveniente das necessidades dos municípios. Porque você vê muitos conjuntos no município, inclusive com dificuldade de comercialização, muitos empreendimentos não foram entregues por problema de infraestrutura. Então a Caixa, inclusive, vem combatendo isso nos seus critérios. Hoje não se faz mais empreendimento que não esteja com infraestrutura, com ruas urbanizadas, próximos de escola, próximos de clínicas de atendimento médico. Então, enfim, é possível sim. Eu acho que nós gerando emprego, a gente capacita, a gente melhora a condição das famílias. Os recursos para concretizar esse planejamento da Coab, eles já estão garantidos, presidente, ou ainda carece de liberação? Algum recurso? Olha, os recursos são oriundos da Caixa Econômica Federal, né, do Fundo de Garantia. Então, são recursos que a Caixa, para você ter uma ideia, na região leste do estado foram investidos 560 milhões no ano de 2016 e a expectativa para esse ano são 2 bilhões de investimento na área de habitação. Então, são recursos que a Caixa tem interesse de colocar no mercado. O que precisa é passar pelo processo todo de licitações, né? As empresas são hoje avaliadas, a situação do mercado, inclusive empresarial, está muito difícil, mas a Caixa tem todo o interesse de fomentar e de ampliar a linha. A Coab hoje trabalha mais com planejamento estratégico, com os projetos, é isso, né? Não necessariamente com o orçamento físico, a implantação física dessas obras, mas com o gerenciamento de tudo isso, né? Isso. A Coab, ela fomenta, né? Ela não concorre, eu tenho defendido isso muito. No início existia uma certa desconfiança, né? O que é que a Coab vai tomar o meu lugar, o empresário? Então eu fiz várias palestras pelo estado afora dizendo o seguinte, olha, cada um tem uma força, cada um tem uma participação e juntos nós conseguimos fazer. Né? A Coab, ela otimiza as ações por ela ter expertise com a Caixa Econômica Federal, por ser uma empresa pública, né? Uma empresa de interesse público. Então, ela já tem essa forma de trabalhar com todas as regionais, as superintendências da Caixa. O que nós fazemos, na verdade, é nos antecipar. Né? A gente projeta, a gente entrega demanda, a gente faz todo o processo para que otimize essas ações dentro da Caixa. Nós estamos conversando nessa manhã com o presidente da Coab, a Companhia Habitacional do Estado de Minas Gerais, Alessandro Marques, que é também presidente estadual do PSDC. E eu queria virar a chave agora para a gente falar um pouquinho de política também, presidente. O PSDC é um partido que, historicamente, nos últimos 20, 25 anos, teve sempre candidato à presidência da República, o eterno candidato, presidente nacional do partido do senhor, José Maria Eimael. Ele vai ser candidato novamente à presidência da República no ano que vem? Olha, não está em nossos planos, né? Mas com a situação que o país vem vivendo, tudo é possível. O PSDC, na verdade, é um país tão tranquilo, mas tão tranquilo, Rodrigo, que eu estou nele há 15 anos. Desculpa, o partido. Eu estou nele há 15 anos, né? Tenho o controle dele no Estado e a gente vem transformando o partido. É um partido que eu me sinto muito bem estando no PSDC, não tenho nenhuma pretensão de sair em hipótese nenhuma, mesmo com as mudanças aí que estão previstas na questão política. E em relação à relação com o governo do Estado, o senhor hoje integra o governo Fernando Pimentel, está no primeiro escalão do governo.
governador que deve tentar a reeleição, em que pese as dificuldades políticas que ele tem vivido, com denúncias, etc. O PSDC marcha junto com o governador Fernando Pimentel no ano que vem? Olha, eu estaria mentindo se dissesse que não. Né? Eu acho que incondicionalmente eu sou fiel e leal àqueles que me dão condição de ser. Eu venho da iniciativa privada, é a primeira oportunidade minha pública, tenho uma relação pessoal com o governador Fernando Pimentel, uma relação de respeito e de fidelidade. Então, em termos de governo, nós partiremos ao lado dele naquilo que ele definir. Do ponto de vista da política nacional, né? Como o PSDC está se preparando para fazer as alianças para as eleições do próximo ano? Olha, a gente tem buscado várias possibilidades em todo o estado. Eu sou vice-presidente nacional e integro também o trio que comanda o partido no país. A gente tem feito um trabalho tentando buscar novas forças, principalmente forças que não são mandatárias, né, para que a gente possa estabelecer uma relação diferente, porque existe uma intolerância política instalada, né? As pessoas não querem falar de política. E aí eu falo isso diuturnamente no meu meio, o seguinte, é um grande erro as pessoas não quererem falar de política, e eu acho que essa intolerância tem que ser demonstrada nas urnas. Eu acho que a ideia é que se mostre isso na hora da gente votar, e não a gente se omitir ao voto, se omitir a possibilidade de mudança que é possível no país e que precisa de fato. A gente vê hoje uma situação extremamente caótica política, você não consegue dormir e acordar com as mesmas notícias. Então, o que o PSDC tem feito é tentado fazer algo diferente, mas, infelizmente, existe uma característica política no país instalada que nos atormenta demais da conta, essa falta de caráter na política. Eu acho que a gente que vem da iniciativa privada, quando entra para um órgão público, como eu estou lá no governo, você vê o quanto é possível, quanto se dá para fazer. Né? Eu acho que vocês têm aqui uma referência disso. Eu tenho dito que Belo Horizonte, Contagem e Betim, se acreditarem nos governantes que têm, vão se dar muito bem. Na própria sexta-feira eu recebi o prefeito de Betim e o Vitório Medioli na companhia de habitação e fiquei extremamente impressionado com tudo que ele está fazendo em tão pouco tempo em Betim. Da mesma forma, eu tenho acompanhado o prefeito Alex aqui em Contagem, o Calil em Belo Horizonte. Então, eu acho que é possível fazer sim, a gente precisa acreditar, a gente precisa mudar. Volto a falar, quer dizer, na crise que se cresce, eu acho que é o momento que a gente tem que mostrar que dá para fazer, que é possível fazer. No plano nacional, como é que o PSDC se posiciona em relação ao governo Temer? É favorável à continuação de Temer na presidência da República? É contrário ao presidente? Defende eleição direta, eleição indireta? Qual o posicionamento do partido? Olha, nós não temos nenhuma paixão com o que é errado. Né? Nós queremos que o Brasil ande, que o Brasil seja respeitado, que as pessoas sejam respeitadas. O que for melhor para o Brasil, a gente vai estar ao lado. Nós temos uma independência, até porque não temos hoje mais deputados. Por ser partido pequeno, a gente sofre muito disso, porque os deputados eleitos pelo partido acabam saindo e indo para outras siglas. Mas a nossa independência é tamanha que a gente deseja que se apure tudo. Eu acho que quem tiver o seu problema, que cuide dele. O país passa por um momento delicado, o que a gente vê acontecendo são coisas absurdas e que para uns são temerárias, para outros são normais. Quer dizer, o que se fez no passado recente com a presidenta Dilma está se fazendo agora num grau muito pior e as pessoas estão achando isso uma normalidade, né? E não é. Eu digo sempre, falei há pouco, é nojento você hoje ver como a política tem sido tratada. O senhor falou da questão dos partidos pequenos. E toda vez que a gente fala em reforma política, muito se fala em limitar o número de partidos políticos no Brasil. Hoje nós temos aí em torno de 35 legendas em atividade. Numa eventual reforma política, haveria inclusive o risco do partido do senhor, PSDC, sumir do mapa. Qual a sua posição, a sua opinião e a opinião do PSDC em relação a essa questão da reforma política e até esse risco que o partido corre de deixar de existir se essa história de limitar o número de legendas no Brasil for à frente? Olha, é engraçado, né? A gente fala em reforma política, mas eu acho que nós temos que reformar pelos aqueles que têm descrédito do povo, da população. E eles sempre tentam reformar para beneficiar aqueles que já estão lá. Eu acho que os grandes partidos é que têm que se preocupar com essa reforma e a população trabalhar para que a gente possa, de fato, combater isso. Não são os pequenos partidos, não são os maiores partidos, não. Acho que são todos. Eu costumo dizer o seguinte, talvez a falta de oportunidade. Você vê aí hoje pessoas dirigindo partidos que compram helicópteros, compram aviões, tiram passagem de primeira classe para viajar,
Quer dizer, hoje o PSDC tem um recurso ínfimo em relação aos demais para custear suas despesas, mas se você vê o que nós temos feito, os trabalhos que nós temos feito voltado para a democracia cristã, o recurso que a gente tem empreendido é até pouco. Aqui mesmo em Minas, para você ter uma ideia, o partido basicamente é bancado por recursos meus. Nós temos 57 vereadores eleitos, mais de 3 prefeitos, quase que 10 prefeitos novos entrando agora, prefeitos oriundos de diversos partidos, inclusive PSDC, PT, PSDB, PT e PMDB. São prefeitos que estão vindo para a nossa sigla nessa nova construção que nós estamos fazendo, mas ele é basicamente custeado pela direção do partido. Como o PSDC ele pretende aumentar os quadros de filiados dele aqui no estado? Olha, nós estamos trabalhando, Delma, para poder eleger de 4 a 5 deputados estaduais, de 1 a 2 deputados federais, né? E vamos lançar também senador. Então, o partido só não vai lançar cargo majoritário de governo porque nós estaremos ao lado do Fernando Pimentel. Mas os cargos de senador majoritário, deputados federais e estaduais, nós iremos lançar. Então, diferente da reforma política, nós estamos acreditando que vamos conseguir alcançar o que a reforma estabelecer em âmbito nacional. Aqui em Minas nós estamos garantidos com isso. Agora, como garantir que haja, de fato, essa eleição aqui desses 4 a 5 deputados estaduais, federais, de um senador, num partido que o senhor mesmo acabou de dizer que representa uma parcela ínfima do fundo partidário, enfim, sobrevive com dificuldades financeiras. Como ser competitivo nesse cenário em meio a grandes partidos com grandes estruturas? Bom, é exatamente isso, trabalhando. É buscando pessoas, lideranças novas, pessoas que não têm vício, pessoas que não têm mandato, para que possam, de fato, estar conosco. E a gente tem tido. Para você ter uma ideia, se a gente tivesse uma eleição hoje, nós teríamos 3 vagas na Assembleia. 3 vagas? 3 vagas na Assembleia. E quem seria esse candidato a senador no ano que vem? Já tem o nome definido? Não, ainda não tem o nome Poderia definido. ser o senhor? Olha, eu tenho hoje como premissa e como desejo reeleger os nossos aliados. Não passa pela minha cabeça uma disputa eleitoral. Nem a deputado federal, a estadual, Nem como o senhor tentou em outras... Nem a deputado federal, nem a deputado estadual. Acho que eu posso ajudar muito o nosso governador estando no governo e apoiando o nosso projeto de reeleição. O senhor falou que já são 4 prefeitos hoje no estado e tem mais 10 chegando, não é isso? Com 14 prefeitos, é possível aumentar a estrutura do partido e, de fato, conseguir disputar para valer a eleição? Porque prefeito interior manda muito nessa hora. Sim. Na verdade, nós temos uma eleição diferenciada, né, Rodrigo? Nós temos 650 prefeitos que deixaram de ser prefeitos. Então, com isso, você aumentou a demanda política do nosso estado. O que nós temos feito? Trabalhado exatamente essas lideranças que não têm visto, que estão dispostas a um novo caminho. O partido não vai receber e não vai se aliar a partidos que têm mandatários. Então, nós temos uma estimativa de colocar no partido pessoas que tenham tido experiência em outras eleições, até 35 mil votos para deputado federal, até 25 mil votos para deputado estadual, para que a gente possa eleger uma bancada do PSDC. E, logicamente, no cargo de Senado, em função dessas questões passadas e recentes, a gente vê uma grande oportunidade de trazer um nome que tenha competitividade para poder disputar o cargo de senador. Tá certo, então. Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab, presidente estadual também do PSDC, Alessandro Marques, conversou com a gente nesta manhã. Muito obrigado pela entrevista, pela visita aqui à Super Notícia FM. Obrigado a todos e que Deus continue iluminando vocês aí, que vocês vençam, como é sempre o objetivo da gente.